Farmácia Mandacaru. Sempre inovando e visando atender cada vez melhor os seus clientes. Antes de fazer suas compras de medicamentos e cosméticos, venha conferir primeiro os preços e prazos da Farmácia Mandacaru. Traga seu orçamento, preços e prazos só aqui. Farmácia Mandacaru. Acesse jequierreporter.com.br. Assista JRTV Web. Oferecimento. Farmácia Mandacaru. Cuidando bem da sua saúde. Cliran. Clínica Radiológica Mucini. Jambo Supermercados. Barato todo dia. Central das Bebidas. Teleshop.com.br. Blog Outdoor, todos e palcos. Nosso contato. Tá nos ouvindo bem aí, Arthur? Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Perfeito. E nós já estamos aqui lhe vendo muito bem. Dá uma segurada aí. Como é que tá essa câmera aí? Balançou muito, mas já tá segura, né? Tá bom. Eu tô segurando na mão aqui. Arthur, nós temos hoje um tema aqui que nós vamos abordar, que foi, inclusive, uma notícia que demos aqui no blog, após conversar com você. E, olha, o meu amigo Chico Salles, vide aí em Jiqué, o Centro de Cultura, existe nesse Brasil, não existe. Cultura nesse Brasil não existe, é verdade. Mas vamos lá. E, Arthur, a gente falava sobre a sua proposta dos artistas, né? Você, como produtor de artística e de eventos em Jequié, e sobre uma possibilidade do governo do Estado construir uma concha acústica em Jequié. E nós hoje vamos tratar desse assunto justamente para você trazer assim uma explicação. O que é que leva o artista, o produtor de Jequié, a buscar ter essa concha acústica, que você entregou o pleito ao governador Rui Costa na última terça-feira, e ele levou para Salvador, né, prometendo buscar aí os meios técnicos e tal para ver essa possibilidade. Nos fale aí qual é a ideia desta concha acústica em Jequié. Olha bem, Wilson, o espaço cultural na nossa cidade, ele, para um público maior, e para os artistas desenvolver os seus trabalhos, ele existe o Centro de Cultura, que é um lugar restrito, é um lugar muito bonito, mas muito pequeno. Ele já foi construído com a capacidade errada, porque foi construído 20 anos depois dos outros centros de cultura de outras cidades, a exemplo de Juazeiro, Itabuna e outras cidades, poucas cidades na Bahia, né? Alagoinhas, que tem centro de cultura construído há 42 anos atrás para 500 pessoas. O nosso centro de cultura foi criado 20 anos depois para esse mesmo público. E eu já falava na época que começou a construir da capacidade do espaço, que era muito pequeno. Obviamente que tendo servido, mas de uma forma capenga em relação à quantidade, em relação ao Centro de Cultura, é um dos mais bonitos do interior da Bahia, se não o mais bonito, né? A arquitetura dele, a acústica do Centro de Cultura, tudo é muito bonito, tudo muito bacana, mas com pouca gente. A ideia da concha acústica é um espaço maior. Haja visto que ao longo dos anos o público de espetáculo ele tem crescido. Eu sou de uma geração que fazíamos show no Cine de Jequié com 300 pessoas, no Cine Auditório para 200 pessoas, e estava ótimo. Hoje não. Hoje, com 1.000 pessoas para pagar um espetáculo, já não se paga. A ideia da concha acústica é que os artistas locais possam apresentar seus trabalhos de uma forma para um público maior. O produtor de show ele tenha um espaço físico para trazer artistas do Brasil, e, enfim, para fazer seus espetáculos e ter um pouco mais de dignidade, tanto para o produtor quanto para o público.
eu tenho feito, e alguns colegas meus têm feito aqui, os próprios artistas, feito shows em estacionamentos. A ABB é maravilhosa, mas tem um estacionamento, a gente tem que montar tudo. Tanto fica ruim para nós, produtores, quanto fica ruim para a plateia, para o público que vai, que não tem conforto nenhum. Você vai entrar no banheiro químico, é um horror. Né? A portaria, o fechamento. Então, esse clamor dessa concha acústica é porque ela também já era para ter existido há 22 anos atrás, quando foi feito o Centro de Cultura, que o projeto original do Centro de Cultura tem uma concha anexa onde hoje foi construído o Ministério Público. Essa concha acústica, eu ontem conversei com o Sérgio Mellen, que na época era o secretário de Cultura, era uma concha para 1.500 pessoas, há 22 anos atrás. Em 2 décadas, muda-se muito. Então, o que eu estou pleiteando, o que eu estou pedindo, né, eu e os artistas da cidade e os produtores de show, é que tenhamos uma concha acústica para 3.000 pessoas, que serviria para um bom tempo, para fazer um show e, quem sabe, décadas aí, para dar essa dignidade e dar uma alta estima, tanto ao artista da nossa cidade, à nossa própria cidade, de termos uma referência onde fazermos os shows. Arthur, eu tive há uns 3 a 4 meses atrás, não me lembro bem, em Vitória da Conquista, com um grupo de amigos aqui de Jiqué. Cito assim de lembrança, Irineu, me lembro bem que estava também com a gente o Éder Ramos, enfim, alguns colegas e amigos aqui de Jiqué. E nós fomos para a solenidade de título de cidadão de conquista para nosso amigo, meu, seu, de todos, Judson Almeida. E foi no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, que é um daqueles projetos que você se referiu, que foi Itabuna, Conquista, Valença. Diz até o que eu viria para Jiqué. Houve uma briga política. O de Jiqué foi para Valença, é o que dizem, Juazeiro Valença, e outras cidades. Valença aqui mesmo. Jiqué veio muito depois, já no governo de César Borges, que foi iniciativa de César Borges, esse Centro de Cultura. Mas eu fiquei observando que a gente que é de Jiqué, eu como você, como todos, como o Rony, quando a gente chega em outra cidade, que a gente vê alguma coisa, a gente faz logo nossos comparativos. E esse título de cidadão de Judson Almeida, nessa noite, foram para 50 e tantas pessoas que foram homenageadas. 50 e poucos. Agora uma festa super organizada no Centro de Cultura. E eu fiquei a imaginar, rapaz, esse Centro de Cultura, que ele tem outra forma, não é igual ao de Jiqué. Como você disse, ele é de outra época. Lotado. Eu fiz minha avaliação ali, 500 e poucas pessoas estavam ali lotando o Centro de Cultura. Não sei qual é a capacidade. Mas eu capacidade para 500 assim, pessoas. O Centro de Cultura de Jiqué, que é o que você se referiu, 500 e poucas pessoas. Para um show, como você falou, é impossível um show de um porte médio. Não é isso? Médio. Um show de porte médio. Você, com a colocação por isso que me empolgou a conversa, porque é uma conversa que eu acho que eu com você já conversamos sobre isso umas 400 vezes, né? Por que Jiqué não tem um espaço? Eu fico imaginando, Arthur, e eu já me aventurei com esse negócio de show algumas vezes, Deus ajude que nunca mais eu pense nisso, e eu sei o quanto é sua labuta de qualquer produtor de que é você pegar um espaço liso, vamos assim considerar, que tenha um muro, às vezes nem um muro tem, e você estruturar um show ali, palco, cadeiras, quando tem cadeiras, o espaço VIP, né, que é o camarote, tudo você tem que bancar para montar, para não depois tirar dinheiro, né, da bilheteria, de um patrocínio, uma coisa, porque não tem uma estrutura pronta, que é a concha acústica, para que as pessoas entendam. Né? Porque no momento desse, tanta carência, os caras estão falando em concha acústica, é por conta disso, a vida vai retomar. Nós não vamos ficar nisso. E o jiquéense vai cobrar. Pô, Jiqué não tem um show, teve ali em tal lugar, não traz um artista. É preciso ter essa estrutura. É isso que é a discussão. Assim, dando sequência à sua palavra, uma pessoa vai citar, mas nesse momento
é o que você falou, a vida continua. Eu posso morrer, não tem problema nenhum, vou morrer. Claro. Mas a concha vai cair para servir a outras gerações e outras gerações. O que não pode é que continuemos a ter uma cidade, viver em uma cidade, né, com quase 200 mil habitantes, 170, 160 mil habitantes, e não termos uma referência de espaço físico para se trabalhar. Não, eu não falo Arthur, eu falo todos os produtores, eu falo todos os artistas, todo mundo que era Geraldo Teixeira, passou a ser Arthur, já tem outros amigos que fazem show também, e isso vai continuar. O show hoje, os artistas, ele tem hoje uma produção altíssima, que a gente tem que ter esse espaço para receber esse artista e para receber o público. Então, eu acho que é uma oportunidade, é um momento de grande oportunidade para que nós, tanto os produtores, como os artistas, como os cidadãos de Jequié, com a população, vista a camisa com essa ideia dessa concha acústica, que vai servir de autoestima para toda a cidade, para todo mundo. Eu espero isso, que tenha assim, repercutido de forma mais positiva perante a população e perante os artistas essa ideia da concha acústica. Ô, Arthur. Tem uma colocação aqui do Chico Salles, você viu aí? O Chico ele tem feito essa interligação aqui, Jequié e Ilhéus, e ele fala aqui o seguinte, que você conhece o Chico Salles, né, Arthur? E ele diz aqui, bom dia, amigos, Ilhéus, com o sol, né, que Ilhéus é aquela cidade, tem mar, né, e uma cidade turística, a concha acústica de Ilhéus é muito bonita, ele diz, né, ali na Soares Lopes, eu tive lá. Mas ele diz que lá é um elefante branco. Manutenção é alta e a programação não acontece nada, deixa muito a desejar. Aí ele falou, vem aí o Centro de Cultura. Cultura nesse Brasil não existe. É o que ele coloca, né? Aí as programações que dê direito a quem é da área cuidar daquela área, né? Infelizmente, as pautas. Eu conheço a concha de Ilhéus. É uma discussão também muito intensa, né? Mas com relação ao de Ilhéus, ele está dizendo que é um elefante branco. Mas é um elefante branco porque ele nunca foi concluído. A concha acústica de Ilhéus, ela não existe. Existe um palco e um morro. Não existe espaço para que as pessoas sentem. Não existe banco decente. Extremamente desconfortável. Eu vou repetir, tem um palco e um barranco que era para ser construído arquibancadas ali. Aí sim teríamos uma conotação mais exata de uma concha acústica. Ali é um palco em um espaço aberto, né, sem nenhuma infraestrutura para a concha acústica. Eu acho assim, a Ilhéus deixa o poder público, até porque a concha de Ilhéus é municipal, né, a prefeitura de Ilhéus deixa muito a desejar em relação ao acompanhamento e aos cuidados a essa concha acústica de lá. E nós só temos, aqui na Bahia não temos outra cidade, a não ser Salvador, que tenha concha acústicas. Esse centro de cultura que você citou, né, Feira de Santana tem, pererê, existe uma concha acústica para 600 pessoas, 500 pessoas no fundo do centro de cultura. Diferente do nosso, que já era bem mais moderno. Sérgio Mellen me falou que era uma das coisas mais bonitas que tínhamos aqui, se acontecesse a construção dessa concha acústica no período. Seria uma concha acústica belíssima. Então, a de Ilhéus, com todo respeito aos ilhéenses, mas não serve como referência de concha acústica. Para mim é um palco com a área aberta, não tem nada a ver com o que a gente está pensando em Jequié, com o que a gente está sonhando e pleiteando aqui para Jequié, que seria uma concha mais definida. Ô, Arthur, eu pude acompanhar ontem alguns vídeos, foi uma correria danada para o pessoal tentar se aproximar do Rui Costa, mas você conseguiu com o projeto na mão e tudo mais. Como é que foi a recepção dele em relação ao projeto? E esse projeto da concha acústica, essa concha seria no novo ginásio de esporte? Já tem uma localidade? Como é que está esse aspecto assim? O governador foi muito receptivo, até porque tem protocolos, né? O governador tem muitos protocolos de tem acesso, não tem. E ele saindo do Colégio Luiz Viana, eu tive a oportunidade de
chamá-lo e ele veio na maior boa vontade e conversamos uns 5 minutos, sei lá o que, o tempo, mas ele ficou muito interessado na ideia da concha acústica e prometeu olhar com carinho. Já conversamos com alguns deputados, já conversamos com algumas pessoas para que desse um pouquinho de incentivo, desse uma adubada na ideia. Né? Eu não entendi a outra pergunta, Rony, o local. Isso, o local, Rony, o local existe no Centro de Cultura, o estacionamento, e existe uma área baldio, um terreno, vou chamar baldio, porque nunca se fez nada. Há 22 anos e existe ali, não foi feito um jardim, não foi feito... Né, nunca plantaram flores, somente capim e mato que tem nessa área. E essa área seria o ideal para usarmos para fazermos essa concha acústica. Ainda vai ter a medição, vai ter um topógrafo que vai medir exatamente, vai ter um engenheiro, vai ter um arquiteto que vai fazer o projeto para termos uma ideia exata de que caberia de pessoas. Mas o espaço físico, o que nós estamos pleiteando, é no estacionamento do Centro de Cultura, em uma área onde não tem nada construído nesses longos 22 anos, quando o Centro de Cultura foi construído aqui na nossa cidade. A ideia é justamente essa, fazer nessa área baldia do estacionamento do Centro de Cultura. E quem manda aqui uma mensagem para a gente, o Arthur Pires, é o Wilson Midley. Ele fala assim: Arthur Pires sempre está certo em seus diagnósticos em relação à cultura e aos equipamentos culturais de Jiqué. Inclusive, quando a gente fala em cultura, e até essa crítica é muito procedente do Chico Salles, é porque a cultura, às vezes, ela se arrasta. Né? A cultura não é só o show artístico. Tudo pode acontecer num lugar cultural. Por exemplo, os artistas plásticos. Quantas exposições elas são organizadas anualmente, né? Até coletâneas, porque, às vezes, um artista ele não tem a quantidade suficiente de peças e tal para expor e diversificar as áreas, né? Mas esses espaços são para isso. E tem que acostumar a população a esses espaços. Agora, para a gente concluir, Arthur, aqui com você, a ideia, eu quero lhe parabenizar, tanto que nós fomos atrás de você para trazer essas informações, para repassar, para socializar com o Jiqué essa ideia. E eu gostaria, assim, só para uma conotação sua, tem também uma iniciativa em muitas cidades baianas em que você já trabalhou, que são pessoas particulares que transformam empresas e constroem grandes espaços de eventos, o que nunca aconteceu em Jiqué. Já teve ideia, eu vi até um dia o cidadão dizer: eu vou investir num espaço de show em Jiqué, mas nunca aconteceu. Aquele espaço pronto, feito para eventos. Jiqué não tem. Conquista tem alguns assim. Algumas cidades têm, a pessoa investiu, entendeu? Do lado da UESB mesmo foi criado um espaço apropriado para aquilo, né? E na cidade citada, Vitória da Conquista, já tem o Centro Espírita também construiu um espaço físico para 1.500 pessoas. Sim. Enquanto o poder público construiu para 500. Então, aqui de Jiqué já se tentou algumas vezes, mas de uma forma muito pequena ainda para o que é a cidade, para a dimensão da cidade. Então, poucos empresários, eles querem investir nesse segmento. Eu digo que trabalhar com eventos, trabalhar com entretenimento, você nunca viu um dono de parque ele sentar com a roupa limpa. O cara só anda com a chave de fenda na mão, com a chave de apertar parafuso, é o tempo todo para cima e para baixo. São os resignados para o ofício. Como você citou há pouco, você já teve a oportunidade de trabalhar com eventos, trabalhar no entretenimento, fazer alguns shows aqui. Eu lembro muito bem de um Mastruz com Leite no Social. Carlinhos Cotó que o diga, né? Espaço, né? Fazer o show, pagar o artista e deixar todo o faturamento com o dono do espaço, com segurança, acabou de se divertir para a próxima. Então, eu gostaria muito de primeiro agradecer a você e aos seus colegas da imprensa de Jiqué, que foram muito solícitos, foram muito queridos comigo com a ideia, né? Que a ideia, poxa, partiu de Arthur, mas a ideia é de todo mundo. O benefício é para todo mundo, não tem um fato isolado com isso. Então,
eu gostaria que a própria cidade se manifestasse com mais interesse em relação a isso, porque se nós não nos manifestarmos, vai ser muito mais difícil. E sendo mais difícil, a gente vai ver que outras cidades vão ter. Ontem, quando eu conversei esse assunto no grupo de produtores de show da Bahia, já tem amigos meus querendo ir atrás do governador para construir em 26 cidades. Falei, calma, deixa construir Jiquié primeiro, que você tem como referência. Não vamos fazer esse bolo doido aí, correndo atrás, como se o governador fosse fazer 26 cidades uma concha acústica. Então, vamos nós que saímos na frente, né, fazer como você, como o Souza Andrade, como outros amigos, né, como Zé Nilton, todos carinhosos com a ideia, correr atrás do projeto. Não vamos deixar que isso seja mais uma ideia que morra no correr do tempo e depois vamos ficar na mesa de bar reclamando que não tem. Então, a ideia é que todos nós de que é esses briguemos por isso. Vamos atrás dessa concha acústica para que tenhamos amanhã, no futuro, né, essa pandemia vai passar, isso não vai ser eterno. Eu também estou com medo, eu também estou sofrendo. Quem mais está sofrendo somos nós, produtores de show, são os artistas. Tanto todos os segmentos da arte estão sofrendo com essa pandemia que não está podendo se manifestar. Então, a ideia é para o coletivo, não é para uma pessoa, não. Tem um abraço para o Arthur aqui, viu? Hein? Tem o Fabrício Meira dizendo assim, imagine Caetano Veloso na concha acústica de Jiquié. Que beleza, né? Sonho, hein? E olha, eu sou tão agoniado que eu já entrei em contato com as pessoas que trabalham, os empresários de artistas. Já falei com Caetano Veloso, já falei com Maria Bethânia, já falei com o empresário de Gal Costa. São artistas que têm uma intimidade com o Jiquié muito grande, não com a cidade, mas com pessoas da cidade. A exemplo do Ali Salomão, que com certeza, quando souber que existe uma concha acústica aqui, vão querer fazer show aqui, não tenho a menor dúvida. Com certeza. Jiquié que tem débitos em várias áreas, mas a ideia a gente abraça, estamos entendendo, estamos do lado, é fundamental. Eu fico triste às vezes, Jiquié não tem um shopping, Jiquié... Mas não tem também uma concha acústica, não tem um lugar para os artistas fazerem esses eventos. Obrigado, Arthur. Sua ideia é essa, Obrigado sua área, cada um na sua área, defenda, não é, aquela área e que vai ser um bem, não para Arthur, para a cidade de Jiquié. Plantar em Jiquié, implantar um algo assim que vai trazer bons momentos, né? E trazer um investimento que tem resultado favorável. Um abraço. Agora, quando encontro com o Arthur, nós damos boas risadas, viu, Rony? Porque a gente lembra de muita coisa. E quando eu conversando aqui com ele contando a história, eu me lembro me veio na mente um caso que nós estávamos numa época, numa determinada gestão, que já foi há muito tempo, conversando como resolver o problema ali daquela Praça da Bandeira, que estaciona os carros e ainda não tinha o centro de abastecimento, tinha que tirar os carros dali. Sim. Aí veio um cidadão que já foi secretário de obras aqui de Jiquié, que não vou revelar o nome em respeito, ele disse, eu tenho uma ideia. O quê? A gente faz uma laje na Praça da Bandeira e no segundo andar dessa laje, em cima, faz o estacionamento. Embaixo continua a feira. Rapaz, um olhou para o outro e terminou esse papo numa boa cervejada aqui no coffee shop do Hotel Itajubá, porque ninguém contestou a ideia maluca dessa, não? E nunca... A Praça da Bandeira continua aquela mesma e velha Praça da Bandeira. Só tiraram o comércio dali. Babinha que eu diga. Um abraço, Arthur. Um beijo no coração, Wilson. Um abraço, Rony. Valeu, Teca. Valeu, meu amigo.